Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ao meu canal. Sou desenvolvedor de software e especialista em automações e hoje eu vou estar ensinando vocês a resolver o problema de quando você manda mensagens consecutivas pelo WhatsApp, você manda oi, faz um envio, manda tudo bem, faz um envio e seu fluxo ele ativa duas vezes, sendo que é apenas um único contexto. Eu vou estar te ensinando vocês a solucionar esse problema de maneira bem simples. Vou estar mostrando para vocês antes o problema do que eu estou falando. Então eu vou mandar um oi, tudo bem com você? Ó, pode observar que ele vai responder as 3 mensagens. Eu mandei um oi, ele respondeu: "Oi, como posso ajudar você hoje?" Daí eu mandei: "Tudo bem?" Ele: "Tudo bem, e você?" Com você? Ele: "Ó, estou bem." Sendo que é um único contexto. No caso, ainda a gente está utilizando o Node da OpenAI, então ele tem um sistema de memória legal, mas mesmo assim não fica legal. Então eu vou estar ensinando vocês a resolver esse problema de maneira simples. Então vou estar colocando meu webhook aqui no nosso fluxo para resolver o problema. De maneira bem simples, eu já tenho aqui um pin fixado. Então a gente vai fazer da seguinte maneira: a gente tem um extrair dados, no qual a gente vai pegar o número do usuário, a mensagem e apenas o horário atual. Era passando aqui rapidinho que eu esqueci de um ponto muito importante. Como a gente está utilizando o Supabase como para armazenar os buffers, a gente precisa criar essa tabela aqui. Para criar ela é bem simples, só copiar aqui. A gente vai estar indo lá no nosso Supabase, a gente vai aqui em SQL Editor, e aqui vocês podem, se não estiver aparecendo aqui, vocês clicam nesse maisinho aqui, e vai nessa primeira opção, e dá um Ctrl V aqui. Vai dar, tá criando nossa tabela mesa de buffer. Seleciona tudo aqui e dá um Ctrl Enter ou clica aqui no botão Run. No caso aqui, eu já tenho essa tabela, então ele vai dar esse erro. Mas é bem simples e é isso. Com isso, a gente está utilizando o Supabase, então a gente tem um verificar buffer. O que é esse verificar buffer? Verificar se o usuário já mandou mensagem. Então, vou estar rodando aqui o exemplo. No caso aqui, o usuário mandou um oi, só que como é uma única mensagem, ele ainda não tem nada armazenado no banco de dados. Então, o que que faz? A gente verifica, existe mais de uma mensagem? Ou se existe alguma mensagem? Não, não existe ainda. Então ele vai criar o buffer, olha lá, ele criou o buffer e armazenou a mensagem oi e o número de telefone do usuário. Com isso, eh, antes na verdade, se o usuário mandar já uma outra mensagem Se o usuário mandar uma outra mensagem, ele iria cair, ele ia fazer verificação, ia verificar se já tinha alguma mensagem, ele ia encontrar uma mensagem e aqui no buffer, se existe, ele ia cair no true. Por quê? Porque ele já existe uma mensagem lá no banco de dados salvo. Então o que que ia acontecer? Aqui no buffer a gente faz um update, a gente tem uma operação update na tabela mensage buffer. A gente busca pela condição número do telefone e a gente faz o seguinte update. Caso eu vou estar mostrando para vocês aqui no Supabase, a gente pode ver aqui que ele tem um buffer ativo do número de telefone desse usuário e a mensagem é oi. Esse atualizar buffer ele vai fazer da seguinte maneira, ele vai consultar esse número de usuário,
vai pegar a coluna Messages, vai pegar lá o "oi", que já existe atualmente, vai pegar, colocar um espaço e vai adicionar a nova mensagem do usuário. No caso aqui, eu não vou conseguir mostrar o exemplo, mas, existe o "oi". Se eu mandar o "tudo bem", ele ia dar um espaço e iria adicionar o "tudo bem" aqui na frente. Seria basicamente isso. Então aqui ele ficaria "tudo bem". Ficaria dessa maneira. Daí aqui, a gente tem o aguardar novas mensagens. O que é se aguardar novas mensagens? No caso aqui, ele está no tempo de 8 segundos. Então, se o usuário mandar uma mensagem "oi", esperar esses 8 segundos e mandar o "tudo bem", ele não vai conseguir juntar as 2 mensagens, porque já passou esse tempo. Normalmente eu gosto de colocar na média de 15 segundos, mas eu coloquei 8 segundos aqui como exemplo. Então a gente vai rodar aqui 8 segundos. Se o usuário não mandar nenhuma mensagem, o buffer não vai ser atualizado e não vai adicionar nenhuma mensagem a mais aqui nesse buffer. Passou esses 8 segundos. A gente vai pegar o buffer final, que é o buffer já atualizado. Então lá tive uma mensagem "oi" e uma outra mensagem dentro do período de 8 segundos e foi tudo bem, ele juntou e vai trazer exatamente do jeito que está. A operação é get e a gente busca pelo número de telefone. A gente aqui tem o if, que verifica, né, se não está vazio. A gente vai basicamente trazer as informações, verificar as inform desculpa, a gente vai verificar com esse if se, nesse if buffer encontrado, a gente vai verificar se o pegar buffer final, que é a operação com o node anterior, a gente vai verificar se ela não é vazio. Se ela não for vazio, vai ser true. Se ela for vazio, vai ser false e não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela sempre vai cair nesse true, mesmo se for uma mensagem ou duas. Com isso, a gente já tem lá a mensagem, a gente vai limpar o buffer, porque a gente não pode deixar armazenada essa informação, porque senão vai ficar toda hora adicionando aqui na frente. E, por fim, a gente tem o preparar dados finais, que é só para mim organizar as informações. Então, eu só coloquei aqui o número de telefone e a mensagem do usuário, a mensagem final. Com isso, a gente já tem o fluxo aqui. Vocês adicionariam o fluxo de vocês. Até deixei aqui uma anotação. Então, aqui seria onde continuaria seu fluxo. No caso aqui, vou colocar como eu vou estar mostrando para vocês como seria o meu fluxo, que é exatamente o nosso fluxo de exemplo, que ele fez o envio das mensagens de forma separadamente, sem agrupar. Aqui é só um exemplo, não tem nada demais, a gente só passou aqui no message prompt a mensagem do usuário, já agrupado. E por fim, a gente tem o node do Evolution, que é o node de enviar texto. Que lembra do preparar dados finais? Então, ele ajuda muito a facilitar isso. Eu só passo aqui o telefone lá do preparar e a mensagem. E dessa maneira já está funcionando. Estou mostrando aqui para vocês. Eu vou mandar um oi, tudo bem com você? No caso, eu mandei oi, não esperei 8 segundos. Mandei tudo bem. Não esperei 8 segundos. Mandei com você. Ele mandou apenas uma única mensagem. Está mostrando aqui para vocês a execução, como ele ocorreu. Foi, iniciou a execução 3 vezes, mas apenas uma, que foi a primeira mensagem que chegou até o final. Pode observar aqui, ó.
Eh, ele criou o buffer, ele aguardou 8 segundos, ele pega o buffer com "Oi, tudo bem com você?", tudo agrupado. E com isso, ele respondeu em uma única mensagem. Aqui nos outros exemplos que não respondeu, vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Ele pega o buffer final, mas ele nem pega o buffer final. Por quê? Porque esse outro aqui, ele já esperou os 8 segundos e chegou nesse ponto aqui, ele limpou o buffer. Então não deu tempo dos outros encontrar o buffer. Não existe mais esse buffer. Então, é isso. É um problema chato, não é tão difícil de solucionar esse problema. E para vocês, a única coisa que seria interessante a vocês alterar seria esse aguardar novas mensagens. Tá 8 segundos, talvez 8 segundos para vocês pode ser muito ou pode ser pouco, dependendo do fluxo de vocês, do workflow de vocês. Então é exatamente isso. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like para me ajudar. Logo vou estar fazendo novos vídeos de N8N, novos workflows. E é isso. Valeu, falou, até mais.